Minhas caras, meus caros, chegamos ao quarto bloco do nosso bate-papo. A gente acabou de estudar a legitimidade ativa para propor ação possessória e agora, por favor, vamos lá, meu caro Eric, vamos ver a legitimidade passiva. Na passiva, a gente vai ter 4 grandes grupos que eu separei aqui para fazer alguns comentários. Então, primeiro, óbvio, o esbulhador, o turbador ou o ameaçador, que é o indivíduo que está praticando o ato ilegal que vai ser objeto da ação possessória. Portanto, sem maiores dificuldades aqui, não tem nada para falar. Beleza? Ah, mas quem pode ser esse esbulhador, turbador? Qualquer pessoa, tá? Pessoa física, jurídica, enfim, na tela. O segundo, e aqui é interessante, por incrível que pareça, o esbulhador, o turbador ou o ameaçador pode ser o proprietário. Nossa, sim! O proprietário pode ser o réu da possessória quando ela é ajuizada pelo possuidor direto. Acontece, pessoal, vocês não têm ideia. Imagina a seguinte situação, eu te alugo um imóvel, só que eu me arrependo. Eu me arrependo por quê? Porque você faz muito barulho e os vizinhos estão incomodados, ou porque eu arrumei uma opção melhor de locação, só que você é um cara que paga direitinho o aluguel, não faz nada de errado. Então, em vez de eu tomar uma medida judicial, eu vou lá com os meus irmãos, que são todos caras grandões, a gente te tira na porrada para fora do prédio. Fala, ó, não tem mais locação não, o imóvel é meu. E aí você entra com uma possessória. Você fala, eu tenho direito a ter protegido a minha posse sobre esse imóvel que está regularmente locado, ainda que o proprietário seja o próprio réu. E você propõe, portanto, uma possessória contra o locador, proprietário, possuidor indireto. Por quê? Porque ele é o esbulhador, turbador. Então essa composição é possível. E se você não desse proteção possessória ao possuidor contra o proprietário, você teria uma situação que a propriedade sempre valeria mais que a posse. E geraria essa situação de ilicitude do proprietário nunca respeitar a posse daquela pessoa que tem a posse regularmente desmembrada através de um contrato. Tá bom? Então é possível sim que o proprietário seja réu na ação possessória ajuizada pelo possuidor direto. Portanto, esse é o segundo cara. O terceiro cara é o compossuidor naquela hipótese que eu comentei com vocês da legitimidade ativa. O compossuidor que exclui a posse comum dos demais possuidores pode ser réu na possessória. Se eventualmente você tem um compossuidor que, entendendo ter mais direito que os demais compossuidores, impedem que eles acessem a posse da área comum, é perfeitamente possível que esse compossuidor, que está agindo ilicitamente, possa ser réu na ação possessória. E, portanto, esse é o terceiro legitimado passível possível. E para finalizar, atenção, por incrível que pareça, hein? Um dos caras que esbulha e turba forte é o poder público. O poder público também pode ser réu na ação possessória, desde que, obviamente, ele seja esbulhador / turbador. Eu sempre gosto de contar isso, e é legal para dar uma quebrada na aula também. Eu me recordo que no começo da minha carreira como magistrado, eu trabalhava numa cidade aqui do interior de São Paulo que chamava Sumaré, que fica ali na região de Campinas. E eu me recordo muito bem que uma vez a gente tinha um litígio que era basicamente o seguinte, tinha uma propriedade rural na beira de uma rodovia municipal. E aí, com o passar do tempo, o próprio poder público começou a usar a margem da propriedade rural, pedaço largo que tinha na faixa ali da estrada, como ponto de ônibus. Quer dizer, o ônibus entrava dentro da propriedade, chegava até a fazer uma casinha assim, ó, para o ônibus poder parar, as pessoas não tomarem chuva, embarcava os passageiros e depois seguia a viagem. E, obviamente, o proprietário queria que eles desapropriassem a área, pagassem por aquele uso, sob pena de não poder usar. E qual foi a maneira que o possuidor, proprietário, resolveu para poder evitar o uso indevido da área? Ele meteu uma ação possessória contra a prefeitura. Ele dizia, olha, estão usando a minha área, estão turbando a minha posse, com esse ônibus entrando na minha propriedade para pegar passageiro. E aí foi mais barato porque eu me recordo que foi feita uma inspeção judicial, fomos todos lá para a área, né? Fui de calça jeans, camiseta, para o motorista do ônibus não assustar, não ficar assustado que tem um caboclo de gravata no meio da roça. E batata, passou o ônibus, eu levantei a mão, o cara entra na propriedade inteira para me pegar de passageiro. Depois eu falei, não, tudo bem, aqui nós estamos juntos aqui do judiciário, pode ir embora. O motorista seguiu. Chegou na audiência, fizeram acordo, né? Porque não tinha como negar o esbulho, a turbação,
por conta da visualização pelo próprio juiz da causa de que o fato estava acontecendo. Mas é possível, portanto, que o poder público seja réu na possessória. Tá feito? Com essas considerações aqui comigo, por favor, Eric, eu quase acabo a legitimidade. Por que quase? Porque ainda tem um tópico bacana que eu preciso estudar contigo, que é essa questão da participação do cônjuge e do companheiro, tá? A participação do cônjuge na possessória tem previsão no 72, parágrafo 2º, e a do companheiro tem previsão no 73, parágrafo 3º, ambos do CPC. Pergunta: o cônjuge vai ser parte nas ações possessórias? E a resposta está no 73, parágrafo 2º. O 73, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele diz para a gente literalmente o seguinte, que nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. O que significa dizer que se o autor da ação, o réu da ação forem casados e, portanto, eles têm a posse conjunta da área ou invadiram a área conjuntamente, a ação tem que ser proposta com a participação do respectivo cônjuge. Tá bom? É uma regra, portanto, de litisconsórcio necessário. A lei exige a participação do cônjuge e, portanto, será uma regra de litisconsórcio necessário. Tá bom? Você vai dizer assim, Gajardoni, mas não tem litisconsórcio necessário ativo. De fato, é muito complexa essa discussão e a gente teve ela lá na aula de litisconsórcio. Há autores que admitem o litisconsórcio necessário ativo e, portanto, marido e mulher que foram esbulhados terão que ser autor da ação, sob pena de invalidade, sob pena de ilegitimidade, mas há autores que não admitem essa composição do litisconsórcio ativo necessário, porque eles dizem que ninguém pode ser obrigado a entrar com uma ação não querendo. Se você é da turma que acha que não existe litisconsórcio ativo necessário, o autor propõe a ação contra os invasores mais o próprio cônjuge. Porque o que gera nulidade é a não participação do cônjuge. Não interessa se ele está no polo ativo ou no polo passivo, tudo bem? Mas o fato é que o 73, parágrafo 2º, não fica entrando nessa discussão. Esse é um tema muito mais relativo a litisconsórcio do que possessória. Mas de todo modo o que você precisa saber é, tem que ter a participação do cônjuge só nas possessórias que você teve atos de composse ou por ambos praticados. Se você tiver uma situação que o invasor é só o marido, a mulher não tem nada a ver com isso, ela não vai ter que ser parte na possessória. E vice-versa. Se quem praticou o ato foi só a esposa, o marido não tem nada a ver com isso, não vai ser litisconsorte na ação possessória, beleza? Casamento, cônjuge. Na tela. Agora, e se for união estável? E se for companheiro ou companheira? Segue a mesma regra? Segue a mesma regra. Segue sim, porque o 73, parágrafo 3º, diz que aplica-se o disposto nesse artigo à união estável, mas presta atenção aqui. Desde que comprovada nos autos. Esse desde que comprovada nos autos é essencial para garantir a boa-fé no curso do processo. Sim, porque ninguém é obrigado a saber que uma pessoa vive em união estável com outra. Então, às vezes, eu entro com uma possessória, né, com uma pessoa contra uma pessoa, e essa pessoa, ela tá lá, e lá tem uma mulher com ela junto. Eu não tenho a mínima ideia que aquela mulher é dela. Beleza? Ou vive com um homem, sei lá o que esse cara é, dessa pessoa que invadiu, e eu proponho a ação só contra quem invadiu. Porque a única pessoa que deu início ao ato de turbação, de esbulho, e eu não sei se eles são companheiros ou não. Aí o que acontece? Toco todo o processo contra um, quando chega lá na sentença que eu ganho e consigo desocupar a área, vem esse invasor e fala, pegadinha do malandro, eu era companheiro ou companheira dessa pessoa. Então tá tudo viciado, porque não formou o litisconsórcio necessário. Não é assim que funciona. Isso quebra o princípio da boa-fé. Então, o juiz só vai determinar a regularização e a integração do companheiro e companheira se a união estável estiver comprovada nos autos, através de uma escritura, através da própria afirmação do invasor de que ele vive em união estável. Tudo bem? Do contrário, se chegar lá para frente, descobrir que a união estável existia entre os invasores, não se reconhecerá o vício, não se reconhecerá a nulidade, porque não havia união estável comprovada nos autos, beleza? Com essas considerações, eu acabo o bate-papo sobre a legitimação e então
podemos mudar de tópico. Vamos sair do item 4.3 e vamos avançar para o item 4.4. O que eu vou fazer nesse item 4.4? Eu vou estudar com você o rito, o procedimento, a forma como a possessória ela anda. Tudo começa com uma petição inicial e vai chegar numa sentença, como qualquer procedimento. E o que eu vou fazer com você aqui é exatamente andar o procedimento especial das possessórias de força nova, as possessórias de rito especial. As possessórias de força velha, aquelas que foram interpostas, ajuizadas há mais de ano e dia, seguem o rito comum do 318. Aquela que tem inicial, o juiz marca audiência de conciliação, mediação, não deu acordo, 15 dias para contestar e daí por diante. Não, nós vamos estudar aqui o rito especial. Portanto, só as possessórias de força nova, feito na tela. Primeiro, tudo começa com uma petição inicial. Essa petição inicial não tem nada de diferente de qualquer petição inicial. Tem que obedecer o 319, tem que obedecer o 320 do Código de Processo Civil. Tá? Tem que obedecer, portanto, valor da causa, tem que ter valor da causa, requerimento de citação, nome das partes, qualificação, pedido, causa de pedir, etc, etc, etc. Tá? É importante dizer para você que não existe nenhum dispositivo legal que exige que para alguém propor uma possessória de verdade, que primeiro avise o adversário para parar o esbulho, a turbação ou a ameaça. Não é condição do exercício da possessória uma prévia notificação do esbulhador, turbador, ameaçador para cessar o esbulho, a turbação ou a ameaça. Tá bom? Jardane, mas é aquele exemplo do comodato que você deu. Aquilo não é ação possessória. Aquilo é uma ação de direito obrigacional. Eu quero que a pessoa saia da área dada em comodato. Então eu notifico ela para romper o contrato de comodato. Então ali é um ato que se pratica a bem do fim do contrato de comodato. Por isso que precisa de notificação. Isso é direito obrigacional. Mas se alguém invade a minha casa, eu não preciso notificá-la para sair antes de meter a possessória. Tá falado? Então essa é a petição inicial. Sobre a petição inicial eu tenho mais algumas pequenas observações. Então a primeira delas, cumulação de pedidos. O 555 do CPC, ele permite que o autor da possessória, e olha o pulo do gato aqui, sem perder o rito especial. E se você não perde o rito especial, você não perde aquela tutela da evidência, aquela liminar possessória, fora do 311. O código permite que o autor da possessória possa, sem perder o rito especial, e, portanto, sem perder a grande vantagem processual da possessória, que é essa tutela da evidência, apresentar, junto com o pedido de proteção possessória, o pedido de indenização por perdas e danos e pelos frutos indevidamente recolhidos na área. Então imagina a seguinte situação, invadir uma fazenda. E os caras para invadir a fazenda quebraram a cerca, eles danificaram a plantação, eles mataram alguns animais para fazer churrasco. Então o autor da possessória vai entrar com a ação pedindo a reintegração de posse mais a indenização pelas perdas e danos e pelos frutos. E não tem problema nenhum nessa acumulação, porque ela não faz o autor da possessória perder o rito especial, porque é uma hipótese de cumulação prevista no próprio procedimento especial. Você não vai aplicar aqui o 327, parágrafo 2º, que é aquele que fala que para acumular pedidos, você precisa ir para o rito comum. Se você vai para o rito comum na possessória, você perde a tutela da evidência fora do 311, que é a grande vantagem. Aqui não, aqui eu permaneço com a tutela da evidência fora do 311. Por quê? Porque o artigo 555 excepciona e cria uma regra de cumulação fora do 327, parágrafo 2º. Estamos falados? Agora, cuidado, hein? Na tela, por favor, meu caro Eric. Essa acumulação, ela só pode ser feita nesses dois pedidos. Perdas e danos e indenização pelos frutos. Se eventualmente o autor da possessória quiser cumular com outros pedidos, aí perde o rito especial, porque não tem autorização no 555 para essas outras cumulações. E aí a acumulação vai para o rito comum. E aí rito comum, se a pessoa quiser a tutela provisória, tem que provar o 300 ou 311. O exemplo mais tradicional é a rescisão de contrato acumulada com a reintegração de posse. Aquele exemplo da compra e venda do imóvel que o adquirente não paga
e o vendedor quer rescindir o contrato de compra e venda e retomar a área. Se a pessoa faz pedido de rescisão de contrato mais reintegração de posse, rito comum. Ah, Gajardoni, mas pode acumular? Pode, mas aqui no 555 fala perdas e danos e indenização pelos frutos. Não fala rescisão de contrato. Então, se a parte vai para a rescisão de contrato acumulada com reintegração de posse e ela não consegue reintegrar na posse antes de rescindir o contrato de compra e venda, porque enquanto o contrato de compra e venda não está rescindido, não tem esbulho, a consequência é que a pessoa tem que ir para o rito comum. E aí, para ter direito à tutela provisória, tem que provar o 300 ou tem que provar o 311, tudo bem? Então, meus caros, essa é a primeira das considerações sobre petição inicial. E a última, primeira e última, são só duas, é essa questão da função social da propriedade da posse. Já vou alertar que isso que eu vou falar a partir de agora agrada demais os ouvidos da Defensoria Pública. Agrada demais os ouvidos da Defensoria Pública. Essa é uma tese muito bonita para você sustentar num concurso da Defensoria Pública. Mas ela não tem grande correspondência na doutrina e na jurisprudência. Talvez, que eu saiba, o maior defensor dessa tese é o professor Edson Fachin, que não por acaso é um baita professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, mas também exerce a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele que defende essa tese. Então, basicamente, a ideia é a seguinte. A Constituição Federal, ela, na verdade, vai falar que a propriedade tem que ser exercida de acordo com a sua função social. Isso está lá no 170 da Constituição Federal. E essa mesma regra do 170 da Constituição Federal, da função social da propriedade, ela é repetida no 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Quando fala do exercício da propriedade, fala da propriedade atender à sua função social. Mas, na verdade, apesar da Constituição Federal falar em propriedade e o Código Civil falar em propriedade, o que, na verdade, tem que ter função social é a posse. Concordam comigo? Porque, na verdade, não é a posse que é o poder de fato sobre a coisa. Então, o uso da coisa, não o direito, mas o uso da coisa tem que atender à sua função social. Beleza? Então, qual que é a tese do ministro Fachin? A tese do ministro Fachin é que alguém só pode pedir proteção possessória, alguém só pode receber proteção possessória se a posse pretendida estiver de acordo com a sua função social. Pois, do contrário, você não poderia proteger algo que a Constituição não permite proteger. Então vamos dar um exemplo para você entender o choque de posições. Tem lá um fazendeiro, mega propriedade, latifúndio improdutivo. Mas é propriedade. O cara está segurando essa propriedade até para especular imobiliariamente, porque está próximo de uma cidade e daqui a uns 10, 15 anos provavelmente vai ter condomínios habitacionais ali na beira e o cara quer vender isso a preço de ouro para garantir todas as outras gerações dele, deixando aquela propriedade ali parada, sem nenhum tipo de produção, para esperar valorizar imobiliariamente. Aí um dia invadem essa propriedade improdutiva. E esse proprietário / possuidor ajuiza uma ação possessória. Se for na linha tradicional, o que você tem? Você tem a linha tradicional de que esse caso específico vai ser protegido porque houve esbulho e turbação dentro de anidia e, querendo ou não, o proprietário possuidor é dele a coisa. Mas se você tiver essa visão mais social, e você verificar que aquela propriedade é completamente improdutiva e está ali só para fins de especulação imobiliária, o judiciário não vai deferir proteção possessória, porque seria requisito para o exercício da posse a demonstração na própria inicial de que aquela propriedade, aquela posse, aquele exercício da posse atende sua função social. Entenderam meu raciocínio? É uma posição bacana, interessante, mas repito, ela institucionalmente é muito bacana, mas do ponto de vista do Poder Judiciário brasileiro, que pelo menos os tribunais de segundo grau são, digamos assim, conservadores, são tradicionais, é muito difícil de colar, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Depois da petição inicial, na tela, vai passar por um juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, obviamente, sempre gera 3 opções. Você lembra quais são as 3 opções de sempre, né? Primeira opção é o juiz indeferir a inicial, o juiz vai falar que é inepta, o juiz vai falar que não atende à função social da posse, se ele for dessa linha do ministro Fachin, ele vai falar que, eventualmente, a parte é ilegítima. Então, a primeira opção, ele pode indeferir a inicial. Segunda opção, ele manda corrigir os vícios. Aliás, que não é opção, né? Se tiver como corrigir, é obrigado a determinar a correção. Ele manda aplicar o artigo 321 do CPC, a emenda da inicial.
Se a parte corrigir, bem. Se não corrigir, ele vai indeferir e volta a uma casa. E existe sempre, depois das duas opções iniciais, indeferir e mandar corrigir, uma terceira opção. E a terceira opção é o juiz, ele admitir a petição inicial. Se ele admite a petição inicial, vem na tela. Uma vez admitida a petição inicial, o juiz vai então apreciar, ele vai deferir, ele vai analisar a tutela da evidência do artigo do artigo 564, se não me engano, do Código de Processo Civil. Meninos, só um minutinho aqui comigo, por favor, pode vir. Na verdade, artigos 562, 563 e 564. 562, 563 e 564. E aqui apenas lembrar algo que eu já falei umas 100 vezes, que isso aqui não é tutela de urgência, isso é tutela da evidência. Né? E sendo tutela da evidência, o que nós temos? Temos aqui, por favor, meu caro Eric, que não precisa ter perículo in mora. Não precisa. Provada a posse, o esbulho ou turbação, e que isso aconteceu dentro de ano e dia, o juiz vai imediatamente determinar a reintegração de posse ou a manutenção de posse, beleza? Eu tenho mais algumas observações para fazer contigo sobre essa tutela da evidência nas possessórias de rito especial. A primeira das observações é essa aqui, ó. Audiência de justificação, isso tem previsão no 562, 563 e 564. Atenção, senhoras e senhores, muitos de vocês que estão assistindo essa aula agora, nunca ouviram falar desse nome na vida. Audiência de justificação. Você vai dizer assim, pô, Jardoni, eu já ouvi falar de muita audiência na minha vida. Eu já ouvi falar de audiência de conciliação e mediação, que é aquela que tem previsão lá no 334 do CPC, que você, inclusive, deu aula pra gente disso. Então, audiência de conciliação e mediação. Eu já ouvi falar de audiência de instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento, que tem previsão no artigo 400 e... Peraí, gente, que esse eu não sei decor, então eu preciso falar para você. Que tem previsão aqui no capítulo das provas, né, 369 e seguintes. Mas mais precisamente tem previsão no artigo... Gente, não estou achando aqui. O artigo da audiência de instrução e julgamento. Vê se pode um negócio desse, né? Mas enfim, que tem previsão aqui no capítulo das provas do CPC, mas audiência de justificação, aqui, 358, audiência de instrução e julgamento, 358. Conciliação e mediação, 334, instrução e julgamento, 358. Mas audiência de justificação eu não sei o que é. E, gente, audiência de justificação é uma audiência feita com o único objetivo de colher prova oral sobre a presença dos requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Toda vez que para conceder a tutela provisória o juiz não tiver elementos documentais suficientes, o juiz ele marca essa audiência de justificação, que tem, repito, o único objetivo de colher elementos orais a bem da concessão da tutela provisória. Então o que pode acontecer? Pode acontecer do indivíduo ele ter prova da posse. Pode acontecer dele ter, portanto, demonstração documental de que ele é possuidor. Mas ele não tem prova do esbulho e da turbação, ou da ameaça. A única prova que ele tem é prova oral. Então como é que ele mostra para o juiz que houve esbulho e turbação dentro de ano e dia, se ele consegue comprovar só parte disso, posse, e não consegue provar o esbulho, turbação ou ameaça? Então ele gostaria de ouvir testemunhas para mostrar para o juiz que tem uma galera acampada lá na frente da fazenda dizendo, haha, vamos invadir. Ou que alguém está turbando a posse dele. E o juiz então marca essa audiência de justificação, tá bom? Atenção, essa prova oral não vai substituir a prova oral para o julgamento do mérito, a que vai ser feita na audiência de instrução e julgamento do 438. Não, isso é só para concessão da liminar. E aí o juiz analisa, vê a prova oral, e aí depois de analisar ele decide se dá ou não dá a liminar a tutela da evidência das possessórias, beleza? Então esse é o primeiro grande tópico que eu tinha para trabalhar para você. Acostuma ouvido, ó. Audiência de mediação e conciliação, 334. Audiência de instrução e julgamento para colher prova oral, 438. E agora você tem mais uma. Audiência de justificação, 562, 563, 564. Fechou? Tem na tela. Depois ainda, contra a pessoa jurídica de direito público. Existe um dispositivo aqui do Código de Processo Civil
que diz que quando o esbulhador, turbador for o poder público, e sim, te contei até o exemplo lá do ponto de ônibus na fazenda, sim, o poder público esbulha e turba, o 562, parágrafo único, diz que contra pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando o bandido for o poder público, ele é o esbulhador, ele é o turbador, você não pode dar a tutela da evidência antes de ouvir a representação judicial, o advogado do poder público, né? Pessoal, eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Tá? Ele está positivado, ele não está declarado inconstitucional, ele está valendo. Se cair na prova de teste, você vai responder exatamente o que está valendo, o que está aqui. Mas, aqui, o Supremo, no julgamento da ADI 4296, que é uma ADI que tratava de mandado de segurança, era uma ADI contra o artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança. E lá tem um dispositivo igual a esse, que falava que a liminar não seria deferida antes da oitiva prévia do poder público no mandado de segurança coletivo. Era contra o artigo 7º, contra o artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança. E o Supremo reconheceu nessa ADI a inconstitucionalidade desse artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança, que exigia a prévia oitiva do representante judicial da Fazenda Pública nos mandados de segurança coletivo. Pela técnica dos precedentes, a ratio é a mesma, até porque esses dispositivos são praticamente idênticos. Então eu acredito que esse 562, parágrafo único, é inconstitucional. E o juiz, portanto, pode conceder tutelas provisórias contra o poder público sem previamente ouvi-los, tá? Mas isso é para você falar numa prova aberta, numa prova oral, nunca numa prova de teste. Numa prova de teste você segue a literalidade da lei, que é isso que o seu examinador vai considerar como correto. Fechado? Com essas considerações aqui, ó, eu encerro esse tópico. E para finalizar, um último dispositivo que é o 559. O 559, ele vai falar pra gente que quando o juiz deferir essa tutela da evidência e mandar reintegrar o autor na posse do imóvel, ele exigirá, se o réu provar que o autor não tem condições de pagar perdas e danos, caso o julgamento seja revertido, a prestação de caução. O 559 diz, se o réu provar em qualquer momento que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder pelas perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fiduciária, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a hipótese da parte impossibilitada economicamente. Ele, na verdade, está dizendo que, supondo que eu entre com a possessória contra você e o juiz me dê a tutela da evidência, devolve a coisa para os meus cuidados. Fui reintegrado na posse. Se você, réu, demonstrar no processo que eu sou um baita de um pé rapado, que eu não tenho condição econômica, e que se eventualmente o julgamento no final for favorável a você, e você recuperar a coisa, eu não vou ter dinheiro para pagar perdas e danos, você pode exigir, e o juiz pode determinar que eu, que estou provisoriamente reintegrado na posse, preste caução. Dê um imóvel meu, dê um garantidor, com o objetivo de te indenizar caso haja reversão do julgado. Tá bom? Lembra que a execução de tutelas provisórias sempre gera responsabilidade objetiva para a maioria da doutrina. A gente estudou isso lá nas tutelas provisórias no intensivo 1, tá? Bem, esse dispositivo é importante, mas fica ligado na parte final, hein? Ele diz que o juiz pode exigir caução do autor, reintegrado provisoriamente na posse, salvo se o autor não tiver condições. Porque se o autor não tiver condições, eu vou negar acesso à justiça para ele. Eu sou pobre, me esbulharam, aí eu entro com a possessória. Você me dá, juiz, a tutela da evidência. Aí o réu exige caução. Aí eu falo, juiz, eu não tenho dinheiro para dar caução. Aí o juiz devolve a coisa para o réu. Isso aí, de certa maneira, implicaria negativa de acesso à justiça do pobre. Então, por isso que o final ressalva. O juiz vai mandar o autor prestar caução, o autor reintegrado provisoriamente na posse, desde que ele tenha condições. Do contrário, não. Tá bom? Com isso, eu acabo a audiência de justificação. Intervalo, voltamos em instantes.